A Etiópia é um país que desafia expectativas. Em meio a um continente marcado por séculos de colonização, ela se destaca como uma exceção histórica, uma nação que resistiu e manteve viva sua identidade. Mas essa resistência não se limita apenas à política, ela se manifesta de forma mais profunda na cultura, na espiritualidade e principalmente na linguagem. Enquanto muitos países africanos adotaram idiomas coloniais como línguas oficiais, como o árabe, o inglês, o francês ou o português, a Etiópia seguiu um caminho diferente. Ela manteve o amárico como língua oficial, uma língua semítica ancestral que carrega consigo séculos de história. Nesse vídeo, vamos conhecer a fascinante trajetória da Etiópia para entender como ela preservou sua língua original e descobrir por que manter uma língua pode ser o maior ato de liberdade cultural de um povo. A história da Etiópia é tão antiga quanto fascinante. Estamos falando de uma das civilizações mais antigas do mundo, com raízes que remontam ao reino de Ashum, um império poderoso que floresceu entre os séculos 1 e 10 d.C., dominando rotas comerciais entre o Ocidente e a Índia. Foi em Ashum que surgiu uma das primeiras formas de escrita do que viria a ser o amárico, e onde o cristianismo foi adotado como religião oficial ainda no século IV, muito antes de se espalhar pela Europa. Mas talvez o fato mais marcante da trajetória etíope seja sua resistência à colonização. Durante o século XIX, quando potências europeias dividiram o continente africano entre si, a Etiópia manteve sua soberania. Em 1896, o imperador Menelik II derrotou o exército italiano na Batalha de Adwa, um momento histórico que virou símbolo de orgulho africano. Essa história não foi apenas militar, ela permitiu que a Etiópia mantivesse sua própria cultura, incluindo sua língua e sua própria fé, e isso fez toda a diferença. Falar da Etiópia é falar de diversidade linguística. O país abriga mais de 80 idiomas diferentes, distribuídos entre várias famílias linguísticas. Entre os idiomas mais falados estão o amárico, o oromo, o tigrínia e o somali. O oromo, por exemplo, é falado nativamente por mais pessoas do que o próprio amárico, mas o amárico se consolidou como língua oficial, usada pelo governo, pela mídia e nas escolas. Ele funciona como uma ponte entre os diversos grupos étnicos do país. Essa convivência de línguas não é simples, mas é rica. Em muitas cidades é comum ouvir diferentes idiomas nas ruas e nas igrejas. E mesmo com essa variedade, o amárico se manteve firme como símbolo de unidade nacional. Uma língua que não foi imposta de fora, mas escolhida por um povo que decidiu preservar sua própria tradição linguística. Esse caso é raro. Em boa parte da África, as línguas oficiais não são de origem africana, reflexo direto das conquistas árabes e da colonização europeia. Já na Etiópia, o idioma do Estado é o mesmo que se lê nos manuscritos antigos. Isso dá à língua um peso cultural que vai muito além da comunicação. Ela está ligada à identidade do país. Se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos episódios do Geo Panorama. O amárico não é apenas a língua oficial da Etiópia, é um símbolo cultural. Ele pertence ao grupo semítico das línguas afro-asiáticas, o mesmo que inclui o árabe e o hebraico. Uma das características mais marcantes do amárico é o seu sistema de escrita. Diferente do alfabeto latino, cada símbolo representa uma sílaba, não apenas uma letra. Essa escrita não foi importada, ela nasceu ali, evoluiu ali e continua sendo usada em documentos, livros, jornais e nas redes sociais. É raro encontrar um país africano que mantenha um sistema de escrita próprio, sem depender de outros alfabetos, e isso torna o amárico ainda mais especial. Além disso, o ge'ez, a língua ancestral do amárico, é o idioma utilizado na Igreja Ortodoxa Etíope, uma das instituições mais antigas do cristianismo. Os sermões, os cânticos, os manuscritos sagrados, tudo é preservado nesse idioma que tem uma ligação muito íntima com o amárico. Ou seja, essa língua não é só uma ferramenta de comunicação, é um elo entre a cultura e a fé.
A escolha de manter o amárico como língua oficial é, acima de tudo, um gesto de preservação cultural. Em um continente onde muitos países adotaram línguas de fora como padrão, a Etiópia seguiu com sua singularidade. Esse fato tem implicações profundas, já que a língua não é só uma ferramenta de comunicação. Ela molda o pensamento, carrega valores e transmite tradições. Ao preservar o amárico, a Etiópia manteve viva uma forma única de ver o mundo, de se relacionar com o sagrado, com a natureza e com a comunidade. Até hoje, o amárico é amplamente utilizado pela população. É uma língua que se adaptou sem perder suas raízes, e isso é raro, especialmente em um mundo onde a globalização tende a apagar a individualidade. Mais do que uma língua nacional, o amárico representa a capacidade de um povo de preservar sua memória e de afirmar sua identidade. A Etiópia é mais do que um país com uma história antiga. É um exemplo vivo de como a cultura pode florescer e se afirmar mesmo diante de um mundo globalizado. Ao manter o amárico como língua oficial, ela não apenas preservou um idioma, mas reafirmou sua identidade e sua história. Em um continente onde muitas línguas foram substituídas por idiomas estrangeiros, a Etiópia continuou falando com a própria voz. A língua é mais do que palavras. É a forma como o povo se vê, se expressa e se conecta com o mundo. E na Etiópia, essa conexão permaneceu. O amárico continua sendo falado, escrito, cantado e vivido. Porque, no fim das contas, preservar a própria língua é também preservar a própria identidade. E falando em identidade, você gostaria de conhecer países que, na minha opinião, tinham bandeiras antigas melhores do que as atuais? Clica no vídeo na tela que eu já te vejo lá para te mostrar cada uma delas.